Naquela manhã abafada de verão, o céu da cidade parecia pesar sobre os ombros de quem não tinha tempo para sonhar. A pressa dos carros, o barulho constante dos motores e as buzinas impacientes criavam uma sinfonia urbana que só quem vive do lado de fora do vidro conhece de verdade. No meio desse caos diário, entre sorrisos forçados e olhares perdidos no celular, uma figura destoava, uma jovem de tranças longas, pele como a noite sem lua e olhos doces como o que ela vendia. Ela se chamava Mirella. Com uma caixa simples de isopor nas mãos, Mirella percorria os semáforos desde os 13 anos, mas não por escolha. O mundo exigiu que ela crescesse antes do tempo. Quando os pais morreram num acidente de ônibus na volta de um trabalho, ela precisou virar mãe dos próprios irmãos. Mateus, o do meio, tinha apenas 7 anos na época. Marina, a menorzinha, ainda usava fraldas. Mirella não chorou na frente deles. Apenas jurou, diante do caixão fechado, que jamais deixaria que lhes faltasse amor, mesmo que para isso ela mesma precisasse esquecer do seu. E assim cresceu. Fez do chocolate sua arte, da rua sua vitrine e dos faróis vermelhos sua esperança. Mirella não pedia esmola. Ela oferecia brigadeiros feitos à mão, com receita da mãe e amor dobrado de irmã. E apesar da luta, ela nunca perdeu a ternura. Sorria ao entregar cada doce como quem entregava um pedaço da própria coragem. Naquele dia, o sol já passava do meio do céu quando o sinal fechou na esquina mais movimentada do centro financeiro da cidade. Mirella, ofegante e com as mãos suadas do calor, se aproximou de um carro que parecia saído de um filme. Um conversível preto, luxuoso, silencioso como um predador e brilhante como um espelho da vida que ela não teria. Mas o que a fez parar, por um segundo a mais do que devia, foi o homem sentado atrás do volante. Ele era imenso, com ombros largos como muralhas, braços musculosos cobertos por uma camisa branca que deixava os primeiros botões abertos, revelando parte do peitoral bronzeado. A barba espessa, perfeitamente aparada, emoldurava um rosto que parecia esculpido à mão. Mas nada chamava mais atenção do que seus olhos, um azul profundo, que contrastava com o resto do mundo, como se carregassem o frio do mar e o calor da curiosidade. O nome dele era Miguel. Miguel era um empresário de sucesso, herdeiro de uma fortuna construída com cimento e suor de operários que ele nunca conheceu. Vivia cercado de mulheres que sorriam mais para o cartão dele do que para sua alma. Estava acostumado a comprar, não a sentir. Mas ao ver Mirella se aproximando com a caixa de doces, algo o prendeu. Talvez fosse o brilho dela, talvez o contraste com tudo o que ele conhecia. Talvez fosse apenas o destino, impaciente por se manifestar. "Oi, moço, aceita um brigadeiro para adoçar o dia?" Ela disse, com um sorriso tímido e a voz rouca de tanto repetir a frase. Miguel, que raramente dirigia, estava ali por capricho. Tinha cancelado o motorista naquele dia. Estava cansado da previsibilidade. E naquele momento, percebeu que algo totalmente imprevisível acabava de entrar em sua vida. Ele olhou para ela como quem observa uma estrela cadente pela primeira vez, sabendo que dura pouco, mas incapaz de desviar os olhos. "Quantos posso comprar?" perguntou, com um tom meio divertido, meio encantado. "Os que o senhor quiser, mas se levar 4, eu faço por 10, respondeu ela, puxando o paninho da caixa e revelando os docinhos enrolados com cuidado, cobertos com granulado e uma esperança que não se dizia em voz alta. Ele estendeu uma nota alta. Ela hesitou. Ele insistiu. Ela recusou o troco. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o dinheiro não era o centro da conversa. Aquela garota não estava tentando impressioná-lo, nem seduzi-lo. Ela só queria voltar para casa e alimentar os irmãos. O sinal abriu. Os carros atrás buzinavam, mas Miguel não se moveu. Ficou parado, olhando pelo retrovisor até Mirella desaparecer na próxima faixa. Sentiu de repente que aquela cidade enorme parecia mais vazia do que antes. Naquela noite, enquanto jantava num restaurante caro com investidores chatos e pratos minimalistas, Miguel não conseguia esquecer os olhos de Mirella. Havia algo neles, um peso que ele nunca carregou, uma dignidade que ele nunca precisou cultivar, e um brilho que não se comprava. E do outro lado da cidade, Mirella também não dormia.
Segurava as moedas no bolso e lembrava do homem de olhos azuis. Não por beleza. Ela já tinha visto rostos bonitos em outdoors, mas por algo que ela não sabia nomear. Uma gentileza estranha, um silêncio que falava. Naquele dia, um brigadeiro cruzou dois mundos, e o amor, que até então dormia em ambos, começava a despertar. Miguel não conseguia tirar Mirella da cabeça. Era como se aquele encontro relâmpago, envolto em chocolate e calor, tivesse rompido alguma bolha invisível, onde ele vinha sobrevivendo por anos. Era um homem cercado por tudo que o dinheiro podia comprar. Viagens, imóveis, festas, poder, prestígio. Mas havia algo que faltava, e ele só percebeu quando viu nos olhos dela. Era como se Mirella carregasse uma verdade que ninguém à sua volta ousava dizer. Um olhar puro, cheio de dignidade, que nem o sol do meio-dia conseguiu apagar. Na manhã seguinte, ele pediu ao motorista que o deixasse 2 ruas antes do escritório. Fez o mesmo no outro dia, e no outro. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma esquina, como se esperasse que ela estivesse ali. E estava. Mirella continuava com sua caixa de brigadeiros e sua alma em silêncio, atravessando o caos como uma flor que nasce no asfalto. Ela estranhou, no começo, aquele homem de terno e barba sempre parando ali, sorrindo de leve, pedindo os mesmos doces, elogiando seu trabalho como quem elogia uma arte rara. Você voltou, disse ela na terceira vez, com uma sobrancelha levantada e um meio sorriso desconfiado. Voltei. Achei que seu brigadeiro tinha alguma espécie de feitiço. Não consigo parar de pensar nele, respondeu Miguel, com a voz grave e calma, como quem não está acostumado a correr atrás de nada. Ela riu, um riso leve e quente, como o cheiro da cozinha da mãe nos domingos esquecidos da infância. Deve ser o cacau, ou o carinho, disse ela, sem perceber que já o deixava hipnotizado com tão pouco. Os dias viraram rotina. O sinal fechava, Mirella se aproximava, Miguel já esperava. Começaram a trocar frases mais longas, depois pequenas confidências. Ele contou que costumava fugir de reuniões chatas com desculpas de trânsito. Ela disse que sonhava estudar nutrição, mas o tempo e o dinheiro eram artigos de luxo. Ele elogiou seus olhos. Ela fingiu que não entendeu, mas sentiu o coração bater diferente. Em casa, Miguel se via trocando o vinho caro por brigadeiro comprado na rua. As mãos dela ficavam em sua memória como tatuagem. Começou a reparar em como o mundo o tratava de maneira diferente. Ele podia tudo. Ela tinha que lutar por cada centímetro de dignidade. Começou a odiar os próprios privilégios. Pela primeira vez, desejou ser invisível, só para não parecer um milionário entediado que queria brincar com a vida de uma mulher que não tinha tempo para ilusões. Já Mirella, do outro lado da cidade, dividia o leite com os irmãos e escondia os próprios desejos como quem esconde um tesouro. Queria vê-lo de novo, mas sentia medo. Medo do julgamento, medo de se machucar, medo de não ser suficiente. Aprendeu desde cedo que amor era coisa que as pessoas como ela viam nos filmes, não na realidade. No entanto, havia algo diferente em Miguel. Ele não oferecia esmola, não fazia perguntas invasivas, não mostrava pena. Ele simplesmente estava ali, constante, presente, curioso, humano, e isso a desarmava mais do que qualquer promessa. Na sexta-feira daquela semana, o semáforo demorou mais do que o habitual. Um engarrafamento no centro deu tempo para que eles falassem sem pressa. Miguel, encostado no carro, a observou com intensidade. "Você tem 1 minuto depois do sinal?" perguntou sério, mas com delicadeza. "Queria te convidar para tomar um café. Só conversar, sem pressa, sem esperar nada." Mirella paralisou. Nunca havia sido chamada para um café por alguém como ele. Sentiu o rosto queimar, as mãos tremerem. Pensou nos irmãos, no preconceito, na diferença de mundos. Mas também pensou que talvez merecesse, pela primeira vez, se permitir sentir. "Se for perto, e rápido, posso", respondeu ela, quase num sussurro. Miguel sorriu. Um sorriso de quem acabou de ganhar algo que não se compra. E quando o sinal abriu, ele não avançou. Estacionou o carro, desceu, e os dois caminharam até uma padaria simples da esquina. Naquele café, onde o açúcar era servido em pacotinhos baratos e o chão fazia barulho com cada passo,
nasceu algo novo. Nenhum dos dois sabia dar nome. Não era ainda paixão, nem afeto, nem compromisso. Era apenas uma sensação de que o mundo podia ser mais gentil quando duas almas se reconhecem, mesmo sob o disfarce das aparências. Ao final, Miguel a acompanhou de volta à calçada. Não tentou tocá-la. Não pediu telefone. Apenas disse: "Amanhã estarei aqui de novo. Se você quiser conversar mais, me encontra." Mirella não respondeu, mas ao virar as costas, seu sorriso dizia tudo. Um novo mundo havia se aberto, e ele começava com um olhar, um brigadeiro e uma escolha. Antes de ser vendedora de doces, antes de conhecer Miguel, antes mesmo de aprender a fazer brigadeiro com a receita que a mãe anotava em guardanapos coloridos, Mirella era só uma menina que gostava de desenhar casinhas no caderno da escola e brincar de boneca com a irmã no tapete puído da sala. Ela tinha sonhos simples. Queria ser professora, casar com alguém que a fizesse rir, ter uma casa com quintal e plantar girassóis. Tudo era possível. Até que a vida, em um único segundo, decidiu mudar o roteiro. Ela tinha apenas 12 anos quando o telefone tocou naquela noite. Era o vizinho. A voz dele tremia. Os pais tinham sofrido um acidente voltando do trabalho. Ônibus tombado, estrada molhada, nenhum sobrevivente. E de repente, a casa silenciosa virou um mundo sem chão. Mirella se lembra do cheiro do feijão que ainda fervia no fogão, do choro da irmã caçula no berço e do irmão mais novo batendo na porta chamando pelos pais. Ela sentiu tudo congelar por dentro, mas não chorou. Não ali. No enterro, cercada de adultos que não sabiam o que dizer, Mirella jurou para si mesma que cuidaria de Mateus e Marina, que não deixaria que a separassem, que nunca, jamais, deixaria que eles fossem parar em um abrigo. A avó morava longe, já doente. Os tios não se ofereceram. O mundo seguiu como se o luto fosse apenas um detalhe. E foi ali que ela cresceu. Não porque queria, mas porque precisou. Trocou bonecas por fraldas, lápis de cor por panelas, escola por preocupações de adulto. As primeiras tentativas de ganhar dinheiro vieram com a venda de bombons na porta da escola. Ela aprendeu rápido a fazer contas, a calcular o que podia gastar, o que precisava guardar. Às vezes faltava gás, às vezes o arroz era só arroz, mas os irmãos nunca dormiram com fome. Mirella contava histórias para que eles rissem, mesmo quando ela mesma não tinha vontade de sorrir. E quando o choro vinha, era sempre depois que todos dormiam, no escuro, no silêncio. Com o tempo, a venda dos doces se tornou mais que uma necessidade. Era sua forma de resistir, de provar para si mesma que, apesar de tudo, ela podia. E com cada brigadeiro embalado com cuidado, ela colocava um pedacinho de esperança, como quem molda um sonho com as próprias mãos. Ela era mãe e irmã, provedora e consolo, ferida e cura. Miguel ainda não sabia dessa história. Mas quando Mirella, dias depois do primeiro café, finalmente aceitou sair com ele novamente, dessa vez em um parque tranquilo, num final de tarde dourado, ela decidiu contar. Não porque queria piedade, mas porque sentia que, se havia algo real entre eles, ele precisava conhecer a verdade inteira. Sentados em um banco de pedra sob as árvores, ela falou, a voz firme, mas o olhar distante, como quem via as próprias memórias passando diante dos olhos. Contou do acidente, do desespero, das noites sem luz, das escolhas difíceis. E ao final, disse, eu não sou só uma moça que vende doces, Miguel. Eu sou alguém que desistiu de muitos sonhos para manter vivos os sonhos dos meus irmãos. E eu faria tudo de novo. Mas às vezes eu só queria poder ser só uma menina de novo. Mesmo que por um instante. Miguel não respondeu de imediato. Ele a olhava como se estivesse vendo uma constelação pela primeira vez. Uma mulher que jamais conheceu em nenhum dos eventos sociais de luxo. Uma guerreira de carne e osso, feita de ternura e coragem. Sentiu uma dor funda por tudo que ela precisou enfrentar sozinha. E sentiu vergonha, por nunca ter se perguntado de verdade o que significava nascer com tudo enquanto outros lutavam por migalhas. Ele segurou a mão dela, sem promessas, sem discursos, apenas presença. Mirella fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e naquele silêncio, uma pequena paz nasceu,
Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse enxergado além da vendedora, além da irmã, além da sobrevivente. Alguém tinha visto a mulher que ela era. Naquela noite, ela chegou em casa em silêncio. Os irmãos dormiam no colchão dividido no chão. Ela se sentou ao lado deles, passou a mão nos cabelos de Marina, olhou o teto escuro e chorou baixinho. Mas dessa vez, não era de dor. Era um choro novo, de alívio, de coragem, de um coração que começava, ainda que devagar, a se permitir viver. O convite surgiu como quem pisa num campo de flores, sem saber se o solo vai ceder. Miguel, acostumado a dominar salas de reunião com a voz firme e o olhar seguro, agora era só um homem tentando entender como se aproxima de um mundo que nunca foi o seu. Mirella, por outro lado, tinha aprendido a desconfiar dos sorrisos fáceis e dos gestos gentis demais. Afinal, a vida já lhe mostrara que nem toda mão estendida é sincera e que os contos de fadas quase nunca são escritos para mulheres como ela. Mas havia algo em Miguel que quebrava suas defesas, e isso a assustava mais do que qualquer obstáculo. Eles combinaram de se encontrar em um parque discreto, longe das avenidas movimentadas, longe dos olhares curiosos que, sabiam, os seguiriam se estivessem em algum lugar mais visível. Mirella chegou primeiro. Usava um vestido simples, amarelo claro, que realçava sua pele como ouro ao entardecer. Havia uma flor presa ao cabelo e um nervosismo contido nos dedos que não sabiam onde pousar. Ela segurava a alça da bolsa com força, como se ela pudesse protegê-la de algo que nem sabia nomear. Miguel chegou minutos depois, vestindo jeans e uma camisa azul dobrada até os cotovelos. A barba bem aparada contrastava com o leve suor na testa, denunciando que ele havia vindo caminhando. Quando a viu, parou por um segundo. Era como se o tempo desacelerasse, e não por causa da beleza óbvia de Mirella, mas pela forma como ela parecia pertencer àquele momento, como uma pintura viva em um cenário sereno, feita de força, leveza e algo que nem todo poeta conseguiria descrever. "Achei que você fosse desistir", ele disse, tentando parecer casual. "Eu quase desisti", respondeu ela com sinceridade. "Mas aí lembrei que a vida já me tirou tanta coisa, talvez seja hora de permitir que me traga algo também." Miguel sorriu. E sem pressa, se sentaram em um banco de madeira, sob uma árvore frondosa. Falaram de coisas simples: infância, comidas preferidas, filmes que marcaram. Mirella contou sobre os irmãos, sobre como Mateus amava futebol e Marina queria ser cantora. Miguel, pela primeira vez, falou de si sem as máscaras da elite. Contou sobre a infância solitária, a mãe ausente, o pai que vivia para os negócios. Contou que, apesar de tudo que possuía, havia dias em que se sentia completamente vazio. "Acho que, por muito tempo, fui feito de concreto, frio, duro, imóvel. Mas você é de vida, Mirella", ele disse, com os olhos fixos nos dela. "Você me faz querer aprender a ser de carne." Ela ficou em silêncio por um tempo. Sentiu o peito apertar. Não estava acostumada a ser vista com tanta clareza. Sentia medo de acreditar, medo de cair, mas também sentia algo mais forte do que qualquer dúvida: vontade de arriscar. Quando o sol começou a se esconder, Miguel se ofereceu para acompanhá-la até o ponto de ônibus. Ela recusou, não por orgulho, mas por cuidado. Sabia que havia um limite tênue entre aproximação e exposição. E naquele momento, ela ainda não estava pronta para que os irmãos vissem aquele homem em sua porta. Ainda não. Mas antes de se despedirem, ele estendeu a mão e, com delicadeza, segurou a dela por alguns segundos. Os dedos se tocaram com uma leveza quase tímida, mas havia ali uma intensidade silenciosa, como o prenúncio de algo que, se tivesse tempo, poderia transformar os dois por dentro. "Obrigado por ter vindo", ele disse com a voz baixa. "Eu queria te conhecer, não como quem observa, mas como quem aprende." Mirella apenas assentiu. Não havia mais nada a dizer. Quando se virou e caminhou até o ponto, Miguel a observou até que sumisse da sua vista. Sentiu que, pela primeira vez, não queria voltar para o mundo onde todos sabiam seu nome, mas ninguém conhecia sua alma. E naquela noite,
Mirella preparou os doces do dia seguinte com um cuidado diferente. Enrolou cada brigadeiro como quem embrulha uma memória, como quem sabe que o amor às vezes começa nos lugares mais improváveis e que, quando começa, nada mais volta a ser como antes. O amor entre Miguel e Mirella não nasceu para ser discreto. Mesmo que ambos tentassem preservá-lo no abrigo da simplicidade, era como se o próprio universo conspirasse para que ele fosse revelado. Nu, vulnerável, exposto ao julgamento feroz de um mundo que ainda insiste em enxergar pele, classe e origem antes de enxergar o coração. E foi numa manhã de céu limpo que a primeira fagulha desse incêndio inevitável se acendeu. Tudo começou com uma foto. Um paparazzo de plantão, escondido atrás de um outdoor em Reforma, registrou Miguel ao lado de Mirella no parque. Ela sorria com os pés descalços na grama. Ele segurava sua mão com uma naturalidade que jamais teve com nenhuma das mulheres de vestidos caros que frequentavam suas festas. Em poucos cliques, aquela imagem percorreu os bastidores da elite como uma tempestade silenciosa. E logo estava em sites de fofoca, fóruns empresariais, redes sociais, acompanhada de títulos venenosos. Bilionário é visto com vendedora de rua. Romance ou filantropia? O que Miguel está fazendo com uma mulher assim? A reação foi imediata. No grupo de sócios da construtora da família, houve silêncio seguido de indignação. A mãe de Miguel, uma mulher fria e calculista, ligou exigindo explicações. Você tem noção do que isso está causando? Está se envolvendo com uma desconhecida da rua? Uma negra pobre? Isso vai acabar com sua imagem. Ele não respondeu, apenas desligou. Pela primeira vez, percebeu que o sobrenome que herdou vinha carregado de veneno. Enquanto isso, Mirella descobriu a exposição pelas piores formas. Ao chegar no sinal naquela manhã, foi recebida por cochichos, olhares zombeteiros e até um homem que a fotografou sem permissão, rindo com outros motoristas. Uma mulher se aproximou e disse: "Parabéns, hein? Subiu na vida." Aquilo lhe cortou a alma. Não pela frase em si, mas pelo tom. Como se o amor que começava a germinar fosse algo sujo, errado, um pecado social. Na padaria do bairro, as atendentes a tratavam diferente. As vizinhas, que antes elogiavam seus brigadeiros, agora perguntavam com malícia se ela iria parar de trabalhar nas ruas. Mirella sentia o chão se abrir, e em casa, ao abrir o celular, viu centenas de mensagens desconhecidas. Algumas zombavam, outras a xingavam. E algumas poucas, muito poucas diziam: "Não desista." Miguel tentou protegê-la. Cancelou compromissos, bloqueou jornalistas, acionou advogados, mas não havia como conter o estrago. O mundo deles havia colidido com força, e a poeira ainda nem tinha começado a baixar. Na noite seguinte, ele foi até a casa dela. Bateu a porta com os olhos vermelhos e os ombros caídos. Ela abriu e o encarou em silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer, até que ele falou: "Me perdoa, eu queria ter protegido você, mas talvez o mundo precise te ver, porque você é mais forte que todos eles juntos. E eu só queria merecer estar ao seu lado." Mirella chorou pela primeira vez diante dele, não de raiva, mas de cansaço. Ela sabia que amar um homem como Miguel era enfrentar um sistema inteiro. E mesmo assim, ali estava ela, amando. Eles passaram horas conversando naquela sala simples, com as crianças dormindo ao lado. Falaram sobre preconceito, medo, desigualdade e sobre tudo que os separava. Mas também falaram sobre o que os unia: o desejo de resistir, de provar que o amor pode sim atravessar muros, estigmas e feridas. Na semana seguinte, Miguel fez algo inesperado. Deixou que o mundo visse os dois juntos. Apareceu com Mirella em um evento social beneficente. Ela usava um vestido simples, feito à mão, com os cabelos soltos e o olhar firme. Ele estava ao seu lado o tempo todo. Quando os flashes começaram, ela apertou sua mão. Quando os olhares surgiram, ela levantou o queixo. Quando a crítica veio, ele respondeu: "Essa é Mirella. Ela tem mais coragem do que qualquer um aqui. E se alguém tiver algo a dizer, diga na minha frente." Aquela noite foi um divisor de águas. Para ele, para ela, para todos que assistiram em silêncio. Porque ali não estava apenas um casal tentando amar.
Estava uma declaração viva de que o amor verdadeiro não precisa pedir licença, não precisa se justificar. Ele apenas é. E quando é forte o bastante, não há elite, preconceito ou escândalo capaz de destruí-lo. Mas o mundo ainda não havia mostrado todo o seu peso, e o que viria depois exigiria ainda mais força do que ambos imaginavam. Era como tentar unir a água ao fogo, como tentar costurar duas realidades com linhas invisíveis, esperando que não se rasgassem à primeira tensão. O amor de Mirella e Miguel, embora forte, embora real, embora arrebatador, começava a sentir o peso do mundo que existia entre eles. Um mundo que não perdoava diferenças, que não acolhia pontes e que fazia questão de lembrar diariamente: vocês não pertencem ao mesmo lugar. Miguel, acostumado com festas em coberturas de hotéis 5 estrelas, agora evitava convites. Não conseguia mais rir das piadas preconceituosas dos amigos. Não suportava mais o ambiente frio e disfarçado de cordialidade que antes achava normal. Mas também não sabia como levar Mirella até lá. Não porque tivesse vergonha dela, jamais, mas porque sabia que cada olhar que ela receberia naquele espaço carregaria veneno, e ele não queria vê-la sangrar, nem por um segundo. Já Mirella vivia outro dilema. Começava a se sentir deslocada da própria realidade. Os vizinhos cochichavam mais do que conversavam. Algumas mães pediram que seus filhos não brincassem com Mateus e Marina. O pastor da igreja onde ela cresceu a chamou para conversar. Disse, com aquela doçura ácida de quem finge se preocupar, que talvez fosse melhor evitar escândalos públicos. Ela saiu da sala com o coração em pedaços. Como explicar que amar alguém não era escândalo, era milagre? E então vieram as discussões, as pequenas rachaduras, os desencontros de agenda. Mirella começava a duvidar de si. Tinha medo de se tornar um fardo. Miguel, mesmo com todo o amor que sentia, começou a carregar o cansaço de quem tenta mudar o mundo e não vê progresso. Um dia, ela apareceu em seu apartamento no fim da tarde. Trazia um bolo de cenoura que fizera com as sobras da feira. Ele estava sentado no sofá, cercado de relatórios e olheiras. Não sorriu ao vê-la. Apenas disse: "A gente precisa conversar." Foram horas de silêncio entre frases partidas. Ele dizia que se sentia impotente. Ela dizia que se sentia pequena demais. Ele falava do peso da cobrança familiar. Ela falava do medo de perder a própria identidade. E no meio disso tudo, surgiu a pergunta que nenhum dos dois teve coragem de responder de imediato. Será que o amor basta? Naquela noite, eles não dormiram juntos. Ela voltou para casa com os brigadeiros que havia levado, ainda na sacola. Sentiu o gosto do açúcar na boca como uma ironia amarga. E enquanto os irmãos dormiam, ela ficou olhando o teto, tentando entender em que ponto o amor vira obstáculo. Miguel, por sua vez, permaneceu no apartamento vazio, com a luz apagada e o coração aceso. Pensava em como tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Como podia sentir tanto por alguém e ainda assim machucar? Lembrou do dia em que a viu pela primeira vez no sinal, da simplicidade do gesto, da pureza daquele momento, e chorou. Os dias seguintes foram de silêncio. Mirella não foi trabalhar no ponto habitual. Miguel passou pela avenida todos os dias, em horários diferentes, torcendo para vê-la de novo. Sentiu a falta dela como se sentisse falta do ar. E, finalmente, decidiu que não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Precisava vê-la. Precisava dizer tudo. Precisava lutar. Mesmo que fosse sozinho. Mesmo que ela já não o quisesse mais. No domingo, ele foi até a casa dela. Levava flores, mas principalmente levava a alma aberta. Foi Mateus quem atendeu. Ao vê-lo, não disse nada. Apenas apontou para os fundos, onde Mirella lavava roupas. Ela o viu. Os olhos dela não brilharam de imediato, mas também não se esconderam. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se na frente dela e disse: "Eu não sei como consertar o mundo, mas eu sei o que quero. E o que quero é você, com suas dores, suas histórias, sua força, sua voz. Eu quero aprender com você. Quero lutar do seu lado, mesmo quando for difícil, mesmo quando doer." Ela ficou em silêncio. Uma lágrima escorreu, tímida, pelo canto do rosto. E então, como se finalmente soltasse todo o peso que carregava, ela disse: "Mas eu não posso esquecer quem eu sou, Miguel.
Eu não posso viver apagando a mim mesma para caber no seu mundo. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Então vamos criar o nosso mundo. Nem o meu, nem o seu. O nosso. E ali, entre as roupas penduradas no varal e o cheiro de sabão em pó, nasceu um novo acordo. Um novo capítulo. Uma nova forma de amar. Menos perfeita, mais real. Mais consciente da dor, mas também mais firme na decisão de seguir. Porque o amor não é o fim do conflito, é a escolha de caminhar mesmo com ele. Existem dias que começam comuns, mas terminam como marcos eternos na memória. Dias que carregam, sem aviso, o peso do fim de um ciclo, mesmo que o amor ainda respire por dentro. Para Mirella, esse dia chegou como uma tempestade silenciosa. Não houve trovões, nem ventania. Apenas uma sequência de olhares, palavras veladas, e uma dor que crescia devagar até sufocar. E no centro disso tudo, a certeza amarga. Ela precisava partir. A relação entre Mirella e Miguel, embora construída com amor, vinha sendo diariamente corroída por forças que eles não podiam controlar. Não era a falta de sentimento, era o excesso de mundo, a diferença de realidades, o julgamento social constante, o medo de não pertencer, o medo de se perder. E então veio o estopim. Um evento beneficente da empresa de Miguel, que antes seria discreto, foi repentinamente coberto pela imprensa. Ele não sabia, mas ela, sim. Mirella foi. Vestiu o melhor que tinha. Prendeu os cabelos com cuidado. Sorriu, mesmo com o estômago revirando. Ela sabia que seria observada, mas não estava pronta para o que aconteceu. Ao lado de Miguel, ao chegar, ouviu os cochichos mais altos do que jamais ouvira. Uma mulher se aproximou, cumprimentou Miguel com frieza e, ao virar-se para Mirella, estendeu a mão sem tocá-la. Encantada. Você é a funcionária dele? Mirella congelou. Miguel interveio, desconcertado, tentando contornar, mas o dano já estava feito. Ao longo do evento, mais olhares, mais ironias sutis, mais exclusões disfarçadas de formalidade e o pior, o silêncio constrangedor de Miguel diante de tudo. Ele não sabia como agir. Estava dividido entre defender Mirella e manter as aparências. E esse silêncio doeu mais que qualquer insulto. Naquela noite, ela não chorou. Fez o caminho de volta sozinha. Disse a Miguel que precisava descansar. Ao chegar em casa, preparou o jantar dos irmãos, lavou a louça e deitou-se ao lado de Marina, que adormeceu segurando sua mão. E ali, no escuro, ela tomou uma decisão. Não era sobre orgulho, era sobre dignidade. Ela não queria que os irmãos crescessem vendo sua dor ser diminuída. Não queria ensinar a eles que amor precisa vir com sacrifício da própria identidade. Mirella merecia mais, mesmo que ainda o amasse. No dia seguinte, ela escreveu uma carta. Não havia acusações, nem mágoas explícitas. Apenas a verdade nua. Miguel, eu te amo, mas não posso continuar tentando caber em um mundo que nunca foi feito para mim. E você, por mais que tente, ainda não sabe como me proteger dele. Eu preciso ir. Preciso lembrar quem sou. E preciso que você também se reencontre. Se um dia o amor for suficiente, você vai me encontrar onde eu estiver. Não com flores, mas com coragem. Ela deixou a carta na portaria do prédio dele e voltou para casa. Arrumou as malas discretamente. Pediu à vizinha que olhasse os irmãos por algumas semanas e foi embora. Ninguém sabia para onde. Só levou uma mala pequena, uma caixa com seus ingredientes e um coração cheio de feridas, mas também de esperança. Miguel recebeu a carta no fim da tarde. Leu e releu. Chorou, gritou, saiu dirigindo sem rumo. Parou em cada esquina onde costumava vê-la vender brigadeiros. Perguntou para ambulantes, motoristas, comerciantes. Ninguém a viu. Ninguém sabia. Ele se sentiu mais pobre do que jamais se sentira. Com todo o dinheiro, toda a influência, todos os contatos, e completamente impotente, porque havia perdido a única coisa que fazia sentido. Nos dias que se seguiram, ele parou de aparecer em eventos, desmarcou reuniões, deixou a barba crescer, passava horas sentado em frente ao sinal onde a conheceu, esperando, torcendo, sofrendo. O apartamento virou um lugar vazio, onde cada canto lembrava o riso de Mirella, o cheiro do bolo de cenoura
o som leve da voz dela dizendo: "Eu não sou sua caridade, Miguel. Eu sou alguém que aprendeu a viver com o que sente." E do outro lado da cidade, Mirella recomeçava. Em uma cidadezinha pequena, onde ninguém a conhecia, alugou um quartinho simples e começou a vender doces em uma feira local. Os clientes não sabiam de sua história. Só sabiam que havia algo diferente no sabor do brigadeiro. Era feito de saudade, de resistência, de amor que ainda pulsava, mesmo ausente. O dia em que ela foi embora não foi o fim, foi o renascimento, para os dois. Um renascimento que só o tempo seria capaz de transformar em reencontro, ou em lembrança eterna. Miguel não era mais o mesmo homem. O afastamento de Mirella havia rasgado um véu que por anos ele nem sabia que usava. Pela primeira vez, ele olhava para o próprio império e via rachaduras que sempre estiveram ali, mas que agora gritavam com uma nitidez insuportável. Era como se a ausência dela tivesse acendido luzes em corredores escuros da sua consciência, revelando verdades que ele passara a vida inteira evitando encarar. E uma dessas verdades era cruel e simples. O mundo em que nasceu e prosperou era um sistema criado para excluir mulheres como Mirella. Durante semanas, Miguel tentou seguir com sua rotina, mas nada fazia sentido. Os contratos, as reuniões, os jantares com investidores, tudo parecia vazio, inútil, como um teatro mal ensaiado, onde todos fingiam felicidade enquanto perpetuavam uma estrutura que sufocava gente real, com sonhos reais, como Mirella. E foi nesse vazio que ele tomou uma decisão. Se o sistema era o obstáculo, então ele iria enfrentá-lo, mesmo que sozinho, mesmo que isso significasse perder tudo. A primeira atitude foi pessoal. Rompeu contratos com marcas que haviam zombado da sua relação com Mirella. Devolveu convites de eventos onde ela não seria bem-vinda. Cortou laços com pessoas que, mesmo sorrindo, deixavam claro que jamais aceitariam vê-lo ao lado de alguém que não carregasse o mesmo sobrenome nobre. E quando os primeiros rumores começaram, de que Miguel estava perdendo a cabeça, de que o amor o enlouqueceu, ele os enfrentou de peito aberto, não com respostas, mas com ações. Miguel criou, em nome de Mirella, um instituto para jovens empreendedoras negras das periferias. O foco era simples e direto: dar visibilidade, estrutura e apoio para mulheres, que, assim como ela, sustentavam famílias com suor, criatividade e dignidade. A sede do instituto foi inaugurada em uma antiga construção abandonada no centro da cidade. Ele reformou tudo com recursos próprios, mas sem colocar seu nome na fachada. Estava decidido a deixar que outras histórias florescessem, não como favor, mas como justiça. A repercussão foi imediata. Parte da elite o ridicularizou. Disseram que estava queimando sua marca, que nenhuma mulher vale isso. Mas outra parte ficou em silêncio, um silêncio incômodo de quem se via confrontado. E nos becos, nas redes, nos bairros esquecidos, o nome de Miguel passou a circular com um novo significado, não mais como símbolo de poder distante, mas como alguém que escolheu descer do pedestal e usar o próprio poder para desafiar o que o construiu. Enquanto isso, Mirella, na pequena cidade onde se refugiou, ouvia as notícias com lágrimas contidas. Nunca esperou que Miguel fosse tão longe. Nunca pediu. Nunca quis ser símbolo de nada. Mas ver que ele estava enfrentando o mundo por ela, não com discursos vazios, mas com ações concretas, mexia com seu coração de um jeito que ela tentava conter. Ela ainda sentia dor, ainda havia feridas. Mas a cada nova notícia, a cada jovem que falava do instituto com esperança, ela se sentia mais próxima dele, mesmo distante. Um dia, Mateus a visitou. Trouxe um jornal. Na capa, uma imagem. Miguel discursando em uma cerimônia simples, entregando bolsas de estudo para meninas que, como Mirella, aprenderam a lutar cedo demais. Ao lado da imagem, uma frase dele: "Eu sou só um homem que foi transformado por uma mulher que o mundo tentou apagar, mas ela me ensinou a ver. E agora, tudo o que faço é para que ninguém mais precise desaparecer para ser aceita." Mirella chorou. Chorou como não chorava há anos. Não era só amor, era admiração, era gratidão, era a certeza de que, de algum modo, mesmo separados, ainda estavam lutando juntos, por algo maior do que eles, por um mundo onde o amor não fosse exceção, mas regra.
E Miguel, em seu escritório agora transformado em centro de ideias sociais, olhava à janela e se perguntava: será que ela me perdoa? Será que ainda me ama? Será que, um dia, ela voltará? Ele não sabia, mas sabia de uma coisa: não lutava por aplausos, nem para tê-la de volta. Lutava porque ela o ensinou que o amor de verdade nos obriga a sermos melhores, mesmo que o preço seja alto, mesmo que o mundo inteiro diga que estamos errados. As grandes voltas da vida raramente acontecem sob holofotes. Às vezes, o reencontro mais esperado surge nos lugares mais improváveis, nos momentos mais silenciosos, quando a esperança já quase desistiu de insistir. E foi assim, sem anúncio, sem pompa, sem preparação, que Miguel e Mirella se reencontraram. Não num jantar caro, não em um evento social, mas em meio ao cheiro doce de açúcar derretido e vozes de crianças sonhando alto. Era uma tarde cinzenta quando Miguel foi convidado a visitar um projeto social parceiro do instituto. O local era simples. Um galpão comunitário no subúrbio, com paredes coloridas por murais feitos à mão, crianças correndo e o aroma irresistível de doces caseiros saindo da cozinha improvisada. Ele foi acompanhado por poucos colaboradores. Não era um evento de imagem. Era uma visita para ouvir, aprender, servir. O tipo de coisa que ele, meses atrás, jamais imaginaria fazer. Mas ali estava, em paz com o novo homem que se tornara. Quando entrou na cozinha, o tempo parou. Ali, com avental branco, cabelos presos em um lenço floral, segurando uma colher de pau e rindo com um grupo de adolescentes, estava Mirella. Ela se virou. Os olhos encontraram os dele. E, por um segundo eterno, o mundo silenciou. Tudo ao redor pareceu em câmera lenta. Os alunos continuaram falando. Os ruídos continuaram existindo. Mas entre eles, havia apenas um universo paralelo, onde o passado e o presente colidiam com ternura e assombro. Mirella piscou algumas vezes. Miguel não se mexeu. Apenas sorriu. Um sorriso sem arrogância, sem exigência, sem pressa. Um sorriso de quem carrega saudade, mas também respeito. Ela se aproximou devagar. O coração batia como um tambor sagrado. Ele a olhava como se finalmente estivesse completo, não pelo desejo de tê-la de volta, mas pela honra de revê-la inteira, viva, linda e forte como sempre. Você, ela começou, com a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Eu vim conhecer o projeto. Não sabia que você estaria aqui. Mas acho que o destino sabia. Ela sorriu. Um sorriso tímido, cheio de camadas. Um sorriso que guardava dor, perdão e um restinho de amor que nunca morreu. Eu pensei que você tivesse me esquecido, ela disse. Nunca foi uma opção. Eu só precisei me encontrar primeiro. E talvez você também. Ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável, como uma pausa em uma música que já conheciam de cor. Ele não a tocou, não perguntou nada, não exigiu nada, mas seus olhos diziam tudo. Diziam que ainda havia tempo. Diziam que tudo o que ele fez desde a partida dela foi por amor, mas não o tipo de amor que aprisiona, o tipo que liberta. Naquela tarde, eles não reataram, não combinaram encontros, não selaram promessas, mas se olharam com a maturidade de quem já enfrentou o mundo e sobreviveu. E ali, entre colheres, chocolate e vozes juvenis, nasceu uma nova versão deles. Uma versão com menos urgência, mais sabedoria, menos expectativa, mais presença. Miguel ajudou a servir os doces, riu com os jovens, limpou as mãos no avental emprestado e, antes de ir, escreveu um bilhete rápido, dobrado em 4, que entregou discretamente a Mirella. Ela só abriu horas depois. E dentro, uma única frase: se o nosso amor sobreviveu ao mundo, ele pode viver em qualquer lugar. Eu estarei aqui, quando e se você quiser. Ela fechou o papel, apertou contra o peito e sorriu. Não porque sabia o futuro, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha o poder de escolher. O amor entre Mirella e Miguel jamais seria daqueles amores que cabem em frases prontas ou em finais de contos de fadas. Eles haviam sido moldados por tudo aquilo que, aos olhos do mundo, parecia impossível de coexistir: a riqueza,
e a pobreza, o privilégio e a luta, o branco e o negro, o topo e a base. E mesmo assim, ali estavam, inteiros, reais, transformados. Porque algumas histórias não precisam de finais perfeitos. Precisam apenas de verdades vividas com coragem. Depois do reencontro no projeto social, a vida seguiu, mas diferente. Mirella voltou para casa naquela noite e sentou-se à mesa com os irmãos. Mateus, já crescido, Marina, quase adolescente, contou a eles que havia visto Miguel. Contou com calma, sem esconder a emoção, mas também sem criar ilusões. Disse que o amor, às vezes, é feito de idas e vindas, e que só vale a pena se for capaz de nos fazer crescer, não se encolher. Os dois a ouviram com olhos maduros, mais compreensivos do que ela imaginava. Eles haviam crescido vendo o quanto ela lutou, e no fundo, sempre torceram para que o coração dela também fosse cuidado um dia. Já Miguel voltou para o instituto naquela semana, com um brilho diferente no olhar. Continuou com os projetos, agora mais presente, mais engajado, mais humano. Não porque queria impressionar Mirella, mas porque o amor que sentia por ela o ensinou a se importar de verdade. E ele sabia, com toda a clareza, que jamais voltaria a ser o homem que era antes dela. As visitas entre os dois passaram a acontecer aos poucos. Primeiro, em eventos sociais pequenos. Depois, em caminhadas pelos parques. Depois, em jantares simples, em casas modestas, com mais risadas do que discursos. Mirella impôs seus limites. Miguel os respeitou. Não houve pressa. Não houve pressão. Apenas uma troca sincera, construída dia após dia, com a delicadeza de quem entende que tudo o que é frágil precisa de cuidado. Em um sábado nublado, Mirella o convidou para almoçar em sua casa. Preparou arroz, feijão, salada e, claro, brigadeiros. Marina fez questão de arrumar a mesa. Mateus colocou uma música baixa no fundo. Quando Miguel chegou, de camisa simples e uma flor na mão, o clima era de paz, de pertencimento. Ele ajudou a servir, brincou com os irmãos, lavou a louça no final. E quando saíram juntos para caminhar pela praça próxima, de mãos dadas, Mirella finalmente disse: "Eu não voltei para sua vida porque senti saudade. Eu voltei porque percebi que você me amava do jeito certo, sem querer me mudar, sem me resgatar, sem me colocar em vitrine. E isso é raro demais para ignorar." Miguel a olhou com os olhos marejados, apertou a mão dela com força e disse: "Você é minha casa, e tudo que eu fizer daqui para frente é para proteger esse lar que é você." Eles não se casaram logo, não anunciaram nas redes, não fizeram promessas vazias, mas escolheram ficar. E todos os dias, essa escolha era renovada em cada gesto, em cada conversa, em cada diferença acolhida, em cada ferida respeitada. Porque o amor verdadeiro não se constrói com perfeição, se constrói com verdade. Mirella continuou vendendo seus doces, mas agora com sua própria marca registrada. A receita continuava a mesma, mas agora vinha com um selo: feitos com resistência e afeto. Seus doces passaram a circular em eventos culturais, escolas públicas, feiras e até nas reuniões do instituto. Miguel fez questão de não envolver o nome dela em nenhuma campanha publicitária, porque entendia que ela era um universo por si só, e que seu brilho não precisava do sobrenome dele para brilhar. E assim, sem grandes alardes, sem finais fantasiosos, nasceu um novo começo. Mirella e Miguel construíram seu próprio mundo. Um mundo feito de amor, mas também de respeito, de escuta, de paciência. Um mundo onde o brigadeiro ainda adoçava os dias, onde as mãos se tocavam com firmeza, onde os olhares diziam: "A gente sobreviveu." Porque sobreviver, naquele contexto, já era revolução, já era milagre, já era final feliz. Ou talvez, um começo eterno.